Bom dia, povo lindo, bom dia, povo amado. Eu acredito que é um povo que vai morar no céu. Hoje nós estamos aqui falando sobre ainda os nossos 19 anos de ministério, até por quê? Porque o Instituto, 19 anos, trabalha com cura, com libertação, transitamos para cura e libertação intrapessoal, e agora vamos fazer 20 anos, dia 5 de julho nós faremos 20 anos de Instituto Yahvé Shalom. Então hoje é um podcast especial, estamos aqui de frente, pastor Ezequiel, nosso grande libertador do ministério, e também o nosso convidado especial, Robert Alcântara, adorador, cantor, que viaja aí esse Brasil, e ele está conosco hoje, e ele vai dar até mesmo uma palhinha da música nova dele, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, porque ele já gravou lá em Israel. Então, hoje, de frente com a apóstola Lígia. Bom dia, Bom Robert. dia. Bom dia, Bom pastor. dia, Shalom. Tudo bem com vocês? Tudo bem, assim? Graças a Deus. Graças Muito a Deus. frio aqui, Robert. Muito frio, mas eu amo frio. Ai, que bom. Minas é calor, É né? calor. É Muito do lado próximo do Rio de é. Janeiro, né? Então é calorzão, assim, Uhum. né? É, mas é bom. Esse clima nosso de Curitiba é gostoso, né? Tem muita gente que reclama, muito frio, mas não é não. É gostoso, é bom o clima daqui de Curitiba. E hoje, gente, a gente está aqui com essa forma de trazer esse podcast, né, para todas as pessoas que conhecem e que acompanham o nosso trabalho já esses 19 anos, porque dia 5 agora a gente vai estar fazendo 20 anos, Meu Deus. né, de Junto Instituto comigo. É, No dia do meu aniversário. Sério? Que é 5 viagem. de mesmo, julho, olha né? aí, eu não sabia. Ai, 5 de muito julho. bom, Que 5 de maravilha. julho. 5 de julho nós vamos fazer 20 anos de Instituto Yahvé Shalom. E nós temos o pastor Ezequiel, né, Robert, que Sim. desde a minha casa, tá? Quando a gente estava, né, ainda num trabalho caseiro, porque tudo começou dentro de um lar, e já há 7 anos que eu trabalhava com um culto na segunda-feira à tarde, e daí o pastor Ezequiel foi no culto lá e começou a frequentar. De vez em quando ele ia no culto. É quando o Senhor falou, né, vinha falando, e aquela coisa que a gente já, né, vem muito tempo o Senhor falando de abrir um ministério e tal, o pastor Ezequiel veio junto. Ele abriu junto, ele e a pastora Ivone foram apresentados no altar, e ele, naquela época, né, pastor, já era um grande libertador, já era um homem que trabalhava com a libertação por causa da história, né, pastor? Verdade. Pastor, e o que você, nesse tempo todo de 19 anos, né, de Instituto Yahvé Shalom, com a área de libertação, você conseguiu, assim, captar a informação de um plano espiritual? Porque a cada tempo eu percebo que a gente transiciona, né? E aí Sim. vamos para um outro nível, onde a espiritualidade ela se abre para nós e cai ali uma teoria nova. E o que você entende, pastor, desse tempo, desses 19 anos como libertador na casa? Então, pastor, a gente vai crescendo e aprendendo, né? A gente vai orando, vai buscando, e eu vejo assim que Deus ele honra a tua fidelidade, né? Você vai fazendo aquilo que você sabe, que você pode, né? E conforme você vai ali sendo fiel naquilo que Deus te dá, né? Naquele Uhum, pouco, ele vai te aumentando a porção. Então a uhum, tendência é você ter mais visão, mais revelação, né? E eu vejo isso muito hoje, né? Como Deus tem aumentado, assim, trazendo mais libertação, uma profundidade maior, né? De mapeamento, de entender a pessoa, né? Porque o principal é conversar com a pessoa, né? Chegar nela e ver ali o mapeamento da vida dela, as dores, as situações, né? Porque não só os sintomas, mas aonde começou, né? Que o Ministério de Libertação, na verdade, não é só você fazer uma oração de libertação, que isso todo mundo faz, né? Todas as igrejas, todos os ministérios, você chega ali, né? Tem os cultos de libertação, tem a oração, mas às vezes você ora com a pessoa e fica reincidindo. Todo culto a pessoa vem e manifesta, ou tá sofrendo, né? E nunca melhora, sempre reincidindo. E você fica pensando na vida, mas por que essa pessoa não é liberta, né? O que acontece? Então você tem que sentar com ela, tem que conversar, ver, né, a vida dela, a família dela, o ambiente, né, os pactos que ela fez,
De repente foram feitas muitas alianças, né? E aquilo não foi quebrado. Um culto é muito pouco tempo para você poder conhecer a história de alguém e orar no profundo daquela pessoa. Porque é um trauma, são muitas situações. Então é necessário esse atendimento pessoal, né? De você chegar, sentar ali. Né? Eu já cheguei a orar 6 horas com uma pessoa, Meu por Nossa. Deus. libertação. 6 horas de oração ali, ponto a ponto, passo a passo. Porque é uma vida, é uma história. E Satanás, ele é astuto, ele é inteligente. Então ele vai colocar várias amarras, né? Que você nem imagina. E só através da revelação do Espírito Santo, para você poder alcançar cada uma e quebrar. Né? Porque o inimigo ele é estratégico. Ou às vezes na casa da pessoa, né? De repente uma visita na casa, você pode ver coisas ali que estão prendendo ela, situações, né? Eu lembro uma vez, né, na minha vida pessoal mesmo, né, como é importante você orar pedindo a revelação, né? Eu estava com um problema com a minha esposa, né? Assim, de relacionamento, de brigas, né? E orando e buscando. E eu, meu Deus, mas o que está acontecendo? É porque a gente está assim, a gente se ama, né? Por que isso, né? E aquele questionamento, eu fui para o jejum, para oração, perguntar para Deus. E um dia eu estava lá, me veio no coração de mexer numas caixas que tinha lá, né? Eu vi aquelas caixas, veio aquela vontade de ir lá mexer. Falei, vou dar uma olhada aqui. E eram cartas, né? Ela gostava muito de escrever, e ela tinha muitas cartas, né? Uhum. Dos amigos, da família, né? Sei. Antigamente era muito por carta, né? Não tinha Uhum. e-mail, WhatsApp, era tudo Uhum. carta. Então ela É. escrevia muito, recebia muita carta. E ela tinha guardado aquele monte de carta. Acho que tem pessoas também que guardam Aham. cartas, né? Ainda tem esse hábito, né? E tinha aquele monte de carta lá. Eu fui ver, e olhando aquelas cartas lá, né? Vendo algumas, dando uma olhada rápida, eu encontrei uma foto, né? Uma foto assim de uma pessoa, de um rapaz, eu olhei aquela foto, me veio uma incomodação no coração. Falei, mas que estranho, né? O coração, né? Sabe quando incomoda assim? Sim. Falei, é, Sim. é uma foto, né? Normalmente, né? Pode ser algum conhecido Sim. do passado, mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso, então ele nos revela, É né? verdade. Através de um toque, de um sentimento, aquilo chama a tua atenção. Com E certeza. chamou a minha atenção, olhei aquilo, eu vou perguntar para ela, aquilo me incomodou. Falei, amor, que foto é essa? Daí ela contou a história, que lá, né, no sítio, eles contavam muita história de fantasma, né, de lobisomem, de Aham. que vinha nos bailes, que os Uhum. mortos vinham do baile É. e dançava, aquela coisa toda de assombração, né? Antigamente contava-se muito sobre isso. E daí ela contou que daí só de cemitério e tal. E ela disse que um dia ela estava lá no cemitério, no velório, estava lá andando no cemitério, lá, né, vendo lá as Aham. lápides, e viu lá uma foto de um rapaz que tinha morrido. E disse que ela era adolescente, ela se apaixonou pelo rapaz, Ah, nunca tinha Meu visto, Deus. não olha só. conhecia, mas olhou a foto, achou lindo aquele rapaz, coisa de adolescente, né? E pegou a foto, falou: ah, Ah, que menino lindo, meu eu Deus. queria ter um relacionamento, queria conhecer. Né? Ele tinha Aham. morrido já fazia muito tempo. E ela guardou aquela foto. E ela acabou trazendo aquela foto, né, para o nosso casamento. Guardou ali numa Meu carta. Deus, gente. E daí aquela foto tinha uma maldição, né? Porque ela pegou aquilo lá no cemitério, entendeu? Então, Sim, através daquele ato, o inimigo conseguiu uma brecha. Daí nós sim. conversamos, oramos, né? Queimamos Aham. a foto e acabou aquela situação de conflito em casa. Olha só que Para interessante, você ver né? como que é uma libertação, né? Como tem que Aham. conversar, dialogar, É. entender a pessoa. Não é simplesmente orar. Você Aham. ora, ora, ora e não chega a lugar nenhum. É verdade, pastor. Aí me faz lembrar que a gente trabalha muito com essa questão territorial, né? Sim, É sim. uma coisa que nesses 19 anos de ministério me chama muito a atenção por causa das experiências que nós temos de orar em ambientes, lugares, né? Sim, Principalmente em terras, né? A gente verdade. fazendo revogações de maldição na terra. E a gente tem muita experiência disso, né? De Uhum. coisas do passado, né? Coisas dentro da raiz genealógica da pessoa que ela viveu e ela traz aquilo Traz. pro presente, né? Para o momento em que ela não consegue se desligar. Então, para mim, essa questão é muito assim, alianças que são feitas, né? E essas alianças, que até mesmo uma pessoa diz, ah, mas eu não tenho aliança, imagina uma foto, um objeto. Quantas vezes, né, eu já fui orar em casas, em lares, e que daí você fica procurando, tem alguma coisa errada aqui, Uhum. mas não é só a questão do território, mas é aquilo que aquela pessoa traz para dentro do seu lar, que é um território, né, Sim. traz para dentro da sua casa. Eu já vivi libertações assim, de ficar até 3 horas da manhã dentro de uma casa, Robert, Meu e Deus. assim, Deus revelar perfume, Deus revelar batom, Deus revelar roupa.
sabe, coisas assim que a pessoa e cada revelação, pastor, que o Senhor falava, né, tem aqui, porque ela ganhou, o demônio se manifestava com fúria, Meu com raiva, Deus. porque daí ele foi descoberto. Sim. Né? E a gente ficou, pastor, tinha coisas ali que a gente estava procurando. Até mesmo o perfume que Deus revelou, ele estava atrás de uma cômoda, Robert. Meu Enquanto não se Deus. achou, tá, aquela entidade, porque ela ria, a entidade ria. E Meu a gente Deus. está vendo, tem um perfume. Estou vendo um perfume que foi consagrado, oferecido e está dentro dessa casa. E aí, cadê o perfume? E aonde está o perfume? Tinha vários perfumes, mas botava a mão no Não perfume, não sentia. é esse. Aí começamos a arrastar os móveis e o perfume Rapaz, não estava atrás? foi de Deus mesmo. Atrás, pastor, da Meu cômoda. Deus. Sabe, ele foi colocado ali, Colocado porque ali para poderia não ter ser, caído, para né? não ser achado, né? Ele ficou encurralado ali entre a parede e a madeira da cômoda, e ali nós encontramos. E Satanás manifestou. Ficamos até 3, quase 3h30. Então, assim, essas experiências de aliança, né, que as pessoas acham assim, não, uma amizade, né, não é uma aliança? É uma aliança. Nossa. E a gente trabalha com esse desligamento dessa forma, né? Aham. E acha, realmente, é aquilo que você falou no começo, a incomodação no coração, né? Sim, é tudo isso, né? A gente precisa ter daquele sentimento que você sente que tem algo ali, você não Sim. sabe o que que é, mas você sente que tem algo. Você tem que cavucar, você tem que buscar, Uhum. insistir. Se a pastora não insiste, não ia achar. Não ia Se achar. você olha super, não, não é nada, não, é coisa da minha cabeça. Não, mas você foi pelo espírito, aí sentiu de mexer ali, né, Uhum. nos móveis. Então, é essencial. Libertação, eu sempre digo pro pessoal que eu atendo, né, é 10% questionário, o escrito, e 90% é o Espírito Santo. Porque É, só ele que sabe as profundidades e os nossos envolvimentos. Tem coisa que a gente até esquece. é Só verdade. Deus para entrar no É inconsciente verdade. lá, né? Porque o inimigo ele tem essa ação de fazer você esquecer o que você vivenciou, porque você Uhum. esquecendo, você não vai orar naquilo e você fica preso. E quando Deus te revela, você fala, meu Deus, por que eu esqueci isso? É. E é ali que está o ponto da cura. Uhum. A libertação, ela mexe muito comigo, por quê? Eu tenho uma dúvida que vocês podem até esclarecer pra mim, pro pessoal que tá assistindo. Eu tive uma experiência ruim. Eu tava numa agenda no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Rio Bonito. É. E quando eu cheguei na casa desse pastor, é uma casa muito bonita, um pessoal muito, muito legal. Quando chegou mais ou menos umas 4 horas da tarde, antes da festa, uma criança de aproximadamente 10 anos começou a gritar na rua: Pastor, pastor, meu pai, meu pai. E eu tava com o pessoal da banda lá, a gente saiu correndo para saber o que tinha acontecido. Quando a gente chegou, era uma vila de Uhum. casas de madeira, pessoal muito humilde. E a família falou: entra, tá aqui dentro. A gente entrou e quando eu cheguei, tinha um rapaz já caído no chão no banheiro. E ele tava dando overdose. Ele tava Uhum. com o nariz sujo de droga, Meu aquilo tudo. Deus. Só que ao mesmo tempo que ele dava overdose, ele manifestava possesso. Uhum. Então, o diabo, ele entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Uhum. E o pessoal orava, os pastores oravam. Ele era tão forte. Tinha um homem sentado no peito dele, o outro na perna. Ele jogava todo mundo pra cima dentro do Meu banheiro. Deus. Pegamos ele, colocamos ele sentado deitado no sofá na sala. Ele enfiava o pé dentro do sofá e a gente escutava os barulhos dos dedos dele quebrando dentro do Meu sofá. Deus. E, pastora, eu arrepio de lembrar disso. Uhum. Aquele cara faleceu naquele dia, orando. O diabo falou na boca dele assim: ó, eu vou levar ele. E ele morreu travado, manifestado. Então, isso ficou perturbando a minha mente muito tempo. Porque na minha mente falou assim: parecia que Deus perdeu. Deus não libertou. E aquele questionamento na minha cabeça. Depois que passou os dias, eu fui entender o enredo da história, né? Sim. Que ele já tinha ido, já tinha voltado. E ele entrava na igreja. Ele quebrou a igreja inteira. O pastor pregava, ele jogava copo no pastor. Tanto possesso e tanto não possesso. Entendeu? Tanto de ruindade mesmo. A ruindade de não se simpatizar com o povo evangélico, não gostar do povo evangélico. Então isso perturbou a minha mente por muito tempo. Falei, Senhor, o Senhor perdeu? Como se alguém morre possesso? Só que ele não. A verdade é que depois eu fui entender que não foi o diabo que levou. Nada acontece sem a permissão de Deus. O diabo falou assim: eu vou levar ele, eu vou levar ele. Só que quando a gente orava, caía panelas na cozinha. E quando a gente chegava lá, não tinha nada no chão.
Uhum. Fazia barulhos no quarto, a gente chegava lá, não tinha nada, tava tudo no lugar, tudo. Uhum. Então, parecia a cena de filme, sabe? Uhum. Que é uma libertação mais profunda, parece que a gente não tá acostumado a ver dentro dos templos, né? É verdade, porque isso aí é uma legião, né, de Sim. demônios, né? E a legião de demônios, não adianta a gente dizer, como o pastor falou, ou vai lá e faz uma oração, vai lá e até mesmo faz uma unção de libertação. Não, demônios que são legiões para fazer a desgraça, né, na vida da pessoa dessa forma, é um trabalho minucioso. Muita É coisa, um né? trabalho que a pessoa tem que renunciar cada brecha ali que ela acabou abrindo, né? E ela acabou, na verdade, é o versículo, né, que o Senhor fala, né? O Evangelho de Jesus, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não faz isso de uma vez, né? Ele vai fazendo isso, às vezes demora até, a gente percebe que demora, sabe, uma quantidade de tempo, de anos, a pessoa está envolvida com tal coisa, ela quer sair. Ó, ele ia para a igreja, voltava, aí voltava para o mundão. Então, assim, ele pode ter aceitado Jesus numa hora consciente, e isso é importante. Uhum. Ele ter aceitado Jesus conscientemente, mas ele tinha um comportamento, tá, que não era adequado àquilo que a alma dele ansiava, né? E a Bíblia ela vai falar que a nossa alma anseia por Deus, né? E o nosso espírito, ele veio de Deus, né? Ele pode se tornar um espírito aprisionado, né? O espírito humano, ele se aprisiona. Ele serve, o espírito humano, ele serve entidades, mas a essência de Deus, ela é o nosso cerne. Eu Uhum. amo falar sobre isso porque a gente dá aula sobre isso, né? Então, no cerne, que é o âmago, a profundidade do espírito, o espírito quer Deus. Que é O Deus. nosso espírito, ele quer Deus, mesmo que a pessoa esteja lá dando a mentalidade dela consciente para uma entidade. É um caso de uma religião que ela, né, crê, que ela segue, né? Mas o nosso espírito, ele veio de Deus. O nosso espírito, ele não veio do diabo, né? Quem soprou na alma e tornou a alma vivente foi Deus. Criou o ser humano e foi Deus. Então, o espírito, ele quer Deus, mas ó, a mente, ela acaba sendo projetada para receber essas entidades. Por quê? Porque a pessoa, ela acaba sendo conduzida, né? Até mesmo, eu bato muito nessa tecla que nós, pais, né, precisamos muito entender a questão da educação, o que é a verdade na educação, né? Por quê? Porque se a gente crê numa coisa, você leva os teus filhos para acreditar naquilo que você acredita, Sim. né? Então, você vai sendo formado uma mentalidade naquela criança que é uma mentalidade de um espírito enganoso, de um espírito. Então, quer dizer, a educação que aquela criança recebeu, ela já está sendo hipnotizada por aquilo. Ela já está criando um hábito mental para acreditar naquilo. Isso só vai Então, passando. e vai passando, e os anos vão passando, daí essa pessoa, ela vai o quê? O nosso consciente é um portal, o nosso inconsciente é um portal que segura o consciente e o inconsciente. Uhum. Então, assim, o inconsciente, como o pastor mesmo falou, né? Quantos, pastor, a gente já atendeu, meu Deus, são Meu Deus. inúmeras pessoas São nesses 20 anos, 19 anos, né? 19 anos, né? Imagina. Então, é muita gente que passou, porque a gente atendia muitas pessoas que vinham de outras igrejas, né? O dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. Então, o que o pastor falou é uma verdade mesmo, porque aquilo que você, por exemplo, relata, tá, na história, você relatou algo, passa-se um tempo, a pessoa de novo tá com uma situação que ela volta, mas espera aí um pouquinho, agora veio uma luz e eu lembrei que eu fiz tal coisa. Sim. Mas quando eu estava no processo da libertação, não veio, não lembrei, né? Verdade. Agora volta para dizer, agora eu estou lembrando, né? E como que tá a tua vida? Não, porque tá ruim, tá assim, mas e tal, meu Deus, é uma coisa assim escabrosa. Que ela o quê? Não conseguiu lembrar na hora que ela estava fazendo renúncia. Então, o inconsciente, ele é esse portal que capta, ele suga a ação ruim,
aquilo que nós vivemos, que é uma Guarda experiência na ruim, guarda a memória ruim, então aquilo ele fecha. Ele fecha. Ele é o subconsciente, ele está numa parte, né, que está escondida dentro do inconsciente e do consciente. Então, até que saia de lá. Por isso que eu amo quando Davi, ele fala, né, que pede para Deus que Deus visite ele, né, e traga sabedoria no recôndito. Quer dizer, no lugar secreto, no lugar oculto, no lugar escondido, que é o inconsciente, desculpa, o subconsciente. Então, essa pessoa, como esse homem, com certeza ele tinha um histórico, uma história de dor Sim. extrema, falta Uhum. de paternidade, com certeza. Ele tinha coisas graves da infância dele, e às vezes até, Robert, na vida intrauterina, tá? Na hora da gestação. Como Davi ele fala, com certeza fui concebido na iniquidade. né? Nós vamos agora ter a nossa segunda edição da Escola Rugido do Leão e nós vamos falar sobre a iniquidade, os códigos da iniquidade, que elas estão codificadas nos nossos ossos. Tem pessoas que viveu tanto a iniquidade, foi formado pela iniquidade. A iniquidade são fios torcidos em hebraico. Então, que fio torcido é esse? Que significado é esse? Já é o cordão umbilical. Papai e mamãe, tudo aquilo que vem no sangue, genética, por isso estudar a árvore e virar a raiz para entender o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Pode ter uma situação lá que já é concepção, sabe? Que já vem dos antepassados, agora foi concebido, e agora essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai estar com a alma dele favorecida daquilo que ele foi criado e que não foi tratado, e que ele quer, ó, o espírito. Esse homem, com certeza, ele, no consciente dele, nos momentos conscientes dele, com certeza esse homem desejava viver Deus. Mas a mentalidade subordinada àquilo que ele foi educado, numa forma errada, e os lugares que ele procurou, né? Porque as Sim. pessoas procuram lugares para buscar coisas que não devem. Não devem. E elas não entendem que não são espíritos verdadeiros. Não é um espírito da verdade que é o Espírito Santo. Né? Ela busca vários espíritos tentando resolver a vida dela e ela está abrindo porta. Então, essas entidades, como legiões, são portas abertas na vida da pessoa que ela mesma foi, que ela mesma procurou. E às vezes dá tanta pena, né, pastor? A gente tem tanta pena quando isso acontece, a gente vê que a pessoa não tem orientação. E para mim, o que me deixa mais triste, sabe o que que é? É de saber que a gente chega num lugar como esse, porque era uma cidade, um bairro dividido em duas partes, que era a parte direita de pessoas ricas e a outra parte de pessoas muito Sim. pobres. Uhum. Só que mesmo na parte de pessoas muito ricas, na igreja, você olha e vê que a liderança não tem um entendimento de entender esse tipo de processo. Sim. Eles não Uhum. ultimamente eu tenho percebido que a gente até conversou sobre isso, Uhum. que as pessoas têm lutado contra demônios de baixo escalão, Sim. né? E não Uhum. consegue ter um entendimento, uma profundidade de Uhum. entender que não é só aqui, é coisas que passam daqui de baixo, né? Uhum. Só que eu vim de uma geração que eu só sabia isso. Como que eu vou lutar por uma coisa maior do que esses demônios de baixo escalão? Eu não ia saber nunca. Sim. Então eu ia ficar aprisionado, eu ia ficar eu precisando de uma libertação às vezes, porque a liderança da parte de cima não conseguia me instruir. Provavelmente esse homem também não tinha pastor. Ele ia, alguém ia lá, orava, fazia uma oração, mas era só aquilo. Não, Faltava não tem entendimento. mais. Na verdade, assim, né, pastor, a gente consegue entender que você tem que ter uma força para você sair de uma cadeia demoníaca. Você tem que ter uma força e não adianta. O ser humano é como o apóstolo Paulo ele diz, né, o homem interior. O que isso significa? O homem interior, o homem, mulher, né, é forte ou fraco. Então, por que a gente olha, a gente diz, né, a gente é muito guerreiro? Porque cada um de nós, como libertadores dentro do Instituto, nós tivemos que buscar ter uma força que era de Deus para a gente poder sair dos lugares aonde a gente tinha entrado, né? De uma educação recebida que trouxe em verdades. E aí, quando o Senhor vem e ele traz a verdade para você, ó, todos nós, Robert, dos nossos antepassados,
Todos os nossos antepassados ouviram falar de Deus, ouviram falar de Jesus, mas não tiveram, né, alguns deles, não todos, não tiveram força reagente espiritual para ser conduzido numa verdade. É como o apóstolo Paulo ensina, seguir com paz e com santificação. Para você ter paz e santificação, você vai lutar, e não é contra mais demônios, você vai lutar contra você mesmo, sabe? Complicado. Porque a verdadeira libertação é o que a gente trabalha dentro do instituto, é você se libertar de você. Esse homem, ele tinha que se libertar dele, que foi buscar demônios, certo? Sim. E ele com certeza, né, ali havia uma legião e esse homem agora, esse homem foi salvo? Aí fica uma Isso incógnita aí. na cabeça de todas as pessoas, hein? Eu já lidei com um caso, vários casos, e um me chamou muita atenção que eu também fui buscar entender de Deus. Essa criatura, ela foi salva porque ele morreu. E a experiência minha foi que o rapaz me procurou, tá? Tipo, 9 horas da manhã eu recebi uma ligação e ele falou: eu preciso que a senhora venha conversar comigo agora. Eu estou na frente do instituto, era um sábado de manhã. Eu fui lá e eu abri o instituto, estava ele e a esposa dele, e eu abri o instituto para atender ele. Tá? Esse moço, o Senhor falou comigo, Robert, pega o óleo, unja, tá? Bem no centro da cabeça dele. Filha, unja esse moço, unja ele. E aí eu, né, falei, mas Deus, e eu lidando com a libertação dele, conversando e tal, e ele tinha saído de 3 dias que ele estava largado na rua, mas aquele moço, ele amava Jesus. Ele amava Jesus. A mulher dele chorava do lado e dizia assim: eu não consigo entender como que ele ama tanto Jesus, tá? E não consegue se libertar desse vício, né? Que leva ele para tortura, né? E faz ele roubar. Então, assim, que vida é essa? E ele já estava frequentando o instituto, né? Uhum. Então, e pensa no homem que quando o louvor tocava, cantava, Se entregava. meu Deus, o homem se jogava, só faltava se jogar em cima do altar, sabe? Ele era um adorador de Jesus. Então, naquele dia, o Senhor falou para mim: unja a cabeça dele, né? E não é com pouco óleo, com bastante. E eu falei: Deus do céu. Aí eu avisei ele: ó, vai manchar a tua camisa, mas eu vou fazer o que Deus está mandando, tá? E aí ele falou: pois, por favor, pastora, faça. E eu ungi, aquilo derramou assim, sabe? Na época eu lembrei de Maria, que ungiu Jesus, né? E jogou, e ali ele estava sendo preparado. Mas eu não peguei o versículo, eu não entendi, mas eu fiz o que Deus mandou, tá? Esse moço saiu dali, Robert, e ele foi assassinado ao meio-dia. Meu Deus. E daí, como que eu fiquei? Tá? Aí eu falei: Deus, e daí? Aí o Espírito de Deus falou e mostrou em visão para mim a salvação desse moço. Tá? Então, assim, é por isso que nós buscamos muito, né? Eu busquei muito estudar e me aprofundar e dentro de uma educação em que pudesse não só a gente ver a Bíblia, mas estudar um pouco a área neurológica do sistema Uhum. mental, né? Porque às vezes falta isso na vida dos pastores, estudar um pouco o que acontece numa mentalidade. Os neurônios, a capacidade neural, os hábitos criados, como é difícil a gente se libertar de um hábito. Agora, o que Deus fala comigo? Olha a essência. Porque se a gente fosse olhar para o comportamento, pastor, estava todo mundo fuzilado, ninguém ia para o céu não, viu? Tá? Então, a gente está sempre em o Todos quê? pecaram. Nós somos pecadores, Sim. mas o que tem de essência? Então, essa essência, Robert, né? E me chama a atenção, né? A gente olhar para a essência, né? Essa essência de libertador. Então, assim, só para fechar o teu caso, eu entendo que esse homem, sim, sabe? Se ele ia para a igreja, ele tinha aceitado Jesus em algum momento consciente, sabe? Jesus, ele salvou esse homem. Sim. Sabe? Agora, tem pessoas que estão lá e vão ser julgadas, né? Se vão para o céu ou vão para o inferno, existe, né? Agora, cabe a nós entendermos que aquela pessoa tem uma história de vida, Uma história. né? E se esse homem não tivesse morrido, ele teria um exemplo, né? Pessoas estudado essa árvore genealógica dele com mais profundidade e ele ter conseguido se libertar.
quando a gente fala de demônios em região baixa, né? Eu sempre falo, e a gente, né, entende isso, que a Bíblia não fala desses demônios de região baixa. A Bíblia fala de Nosferatus, a Bíblia fala de Leviatã, a Bíblia fala de Lilith, a Bíblia fala de Baal, de Aserá, E a você Bíblia consegue fala ver de que Mamon. nós não ouvimos isso nas igrejas. Não, eu prego sobre os demônios que existem na Bíblia, tá? E agora, peraí um pouquinho, o que que Leviatã faz na vida de uma pessoa? Mamon. Mamon, a maior luta do ser humano em área de Mamon. libertação, gente, é o dinheiro. A pior ação que existe na vida de um ser humano para ele se libertar, tá? Mentalmente, coração, Mamon, ele é o único senhor dentro da Bíblia aqui, né? Que é chamado de um demônio, mas ele é um senhor, que impera como um senhor, é o dinheiro, é Mamon. Então, assim, quem ele é dentro do coração, né? Uma raiz de apego ao dinheiro, né? Que vem a soberba, vem. Então, assim, eu trabalho muito, a gente trabalha muito, sabe, para a pessoa se libertar desse tipo de entidade, que não é fácil. Porém, ela tem que criar e ter e buscar uma força em Deus. Ela tem que acreditar nela. Primeira coisa que eu trabalho, Robert, acredita em você, que você pode. Agora vai depender de você a sua libertação. Você entendeu? Uhum. Então, essa questão, né? A gente caminha muito pelo Evangelho de Jesus e que a libertação no Evangelho de Jesus é provada que existe. Porque tem muita gente que diz, né? Ah, eu aceitei Jesus, não preciso me libertar dos meus antepassados ou dos demônios que os meus pais. E não, mas vai lá ver. Né, dentro da Bíblia, como nós precisamos entender, né, que salvação é uma coisa, libertação é outra. E a pessoa vira tudo numa coisa só. Eu sou salvo, então eu já sou liberto. Jesus já me libertou, tá? Mas ele vem, ele diz, larga o fardo, larga o peso sobre mim, para que eu possa carregar, que eu morri para isso. Uhum. Mas quem diz que a pessoa consegue? Tem essa facilidade, a não ser que viva um verdadeiro milagre, né, pastor? Sim. Se a pessoa, eu vivi um milagre. Aprendei de mim que sou manso e humilde, né? E achareis o descanso. Pronto. Vossas almas. Você entendeu? Aprendei. Agora, e daí? A questão, pastor, né? A dificuldade é aprender do Senhor Jesus. Aprender o que ele fez, como que é o processo, né? Não é só assim aceitar e pronto, é um processo, né? Tinha lá um endemoniado, né? Que mandou os demônios tudo para os porcos. Jesus Sim, o mandou os gadareno. demônios gadareno. Então, E ele conversou com ele, né? Ele teve um diálogo, não foi assim, sai. Quem é você? Da onde você veio? O que está acontecendo? Tem que saber. Ele mapeou aquela pessoa, né? Fez um mapeamento ali. Somos muitos, somos legiões, né? Estamos aqui há muito tempo. Né? E daí houve ali a libertação, sabe? O do lunático também, ele conversou com o pai. O que acontece? Desde a infância, desde que ele nasceu, esse demônio nasceu no fogo e na água. Então, houve ali entrevistas de Jesus para conhecer a situação da pessoa, até para poder orar com eficácia. O próprio Jesus quis saber, ele poderia chegar, sai pronto. Não, ele conversou, ele conheceu a história deles para poder fazer uma libertação com eficiência. É verdade. Então, quando a gente abre o leque de libertação, a gente tem muita experiência, né? Verdade. Mas eu queria, sabe, entrar, até a gente está falando sobre espiritualidade, né? Sobre o Espírito de Deus. Tem um versículo, né, em João 4, que vai falar assim conosco, né? Mas está chegando o tempo, e de fato é agora. Essa palavrinha é chave para a gente, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira. Porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Chama atenção. Sabe o que me chama a atenção, Robert? Você que é um adorador, nós todos somos adoradores. Mas você, além de ser adorador, você é um cantor, né? É um cantor. Olha aí, que coisa linda, né? Eu não canto nada, Robert. Eu rujo leão lá no culto, sabe? Canta a música do rujo. É a única, assim, que vai a letra inteira. Mas se mandar eu cantar sozinha... Mas ainda bem que a senhora não canta. Senão daqui a pouco eu tô ficando sem agenda já. Fica a senhora na sua palavra, libertando o povo.
Cada um no cuidando seu quadrado. da parte emocional das É. pessoas, cada um no seu quadrado, né? Aham. Mas eu não canto. Mas eu entendo de louvor, naquele momento, a espiritualidade Sim. daquilo. Nossa, daí eu me derramo, porque eu entendo sobre a espiritualidade do louvor, né? As notas, melodias, o que que tá subindo. A gente tem altar que não sobe nada, né? E a gente, mas será que Deus gosta de determinadas músicas? Então a gente Eita. entende isso, né? Mas assim, o que me chama a atenção, e eu bato muito isso também, é o pai de forma espiritual e verdadeira, né? O adorador de forma espiritual e verdadeira. O que que você, como adorador, cantor, pregador, que anda nas igrejas, né? No Brasil, eu acho que você já foi em vários lugares, né? Aqui em Curitiba você já é, Morador. quando vem pra cá, é nosso, né? Graças Já a faz Deus. parte da casa, né? Louvado seja o Senhor. E a gente ama você. Agora, o que que você entende quando você anda nas igrejas? Você vê isso? Como que você entende isso? Apóstolo, eu sempre falo e levo isso pra minha vida. Cantar, todo mundo canta. O mundo canta. Se você colocar aí no rádio uma Marília Mendonça, um monte de gente chora. Se você colocar no rádio um outro cantor sertanejo, um monte de gente sente um monte de sentimento. Porque a música, ela é cantada por qualquer pessoa. Agora, a adoração não é pra qualquer pessoa, né? Eu posso chegar aqui e cantar qualquer tipo de música. A voz vai ficar linda. Mas a adoração, as pessoas não conseguem chegar. Então, música é dom, né? Eu canto, você canta. Se você não canta, se você entrar numa aula de música, você aprende a cantar. Então, Isso é qualquer verdade. pessoa pode cantar. Mas a adoração, a verdadeira adoração, é diferente. A Bíblia está dizendo que ele está à procura de verdadeiros adoradores, Isso. que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está falando assim, ó, eu estou à procura de verdadeiros, é porque tem falsos. É verdade. Então, aonde eu entro, em qualquer cidade, em qualquer estado, eu sempre fico ligado, falo pro Senhor, Senhor, que saia uma verdadeira adoração. Porque o que que é uma falsa adoração? É quando eu acho que eu tô adorando por conveniência. Eu Entendi. chego no ambiente, eu levanto a mão porque aqui tem um monte de gente, eu começo a glorificar porque tem um monte de gente aqui glorificando, eu começo a adorar porque tem um monte de gente adorando. Isso pra mim é uma falsa adoração. Agora, uma verdadeira adoração, ela sai naqueles momentos que você tá mais complicado da sua vida. Porque quando a sua conta no Pix tá legal, eu consigo adorar. Quando o meu carro é zero, eu consigo adorar também. Entendeu? Quando qualquer coisa que eu quero, que eu desejo, que eu sonho, eu consigo acessar, eu acho que eu consigo adorar. Mas agora, e quando a despensa tá vazia? É. Quando a doença bate na porta? Quando o filho tá preso, né? Eu sempre, eu vou, é engraçado falar isso, mas eu canto em muito evento de mulher. Muito congresso de mulher, muito evento de mulher. Porque as mulheres mais pentecostal, né? Então, eu vou muito em evento de mulher e eu sempre falo assim, ó, a verdadeira adoração, eu acho que sai mais da boca das mulheres. Porque quando o filho de uma mulher tá preso, quem que ora? É a É mulher. a mulher. Quando a igreja entra em um período de festa, quem que faz as orações? É as mulheres. Se você pegar grupo de visita, é das mulheres. Quem que vai limpar uma igreja? É as mulheres. As mulheres estão envolvidas em tudo. Tudo. Então, a verdadeira adoração espelha uma mulher, né? Que eu acho que ela consegue adorar. Então, a verdadeira adoração, a verdadeira essência da adoração não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. A senhora consegue adorar de verdade? Olha, O senhor consegue? é interessante, né? Porque esse versículo vai falar, né? Ó, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai de forma. Ó, existe uma forma, Robert. É isso aí. Você entendeu? Tem um segredo. Tem um segredo, tem aí uma profundidade, porque quando a gente vai olhar para uma forma, igual esse copo aqui, né? Ele tem um formato, ele é uma forma. Ele tá, ele tá com água aqui, então ele tem uma forma para poder, ó, né? Tudo tem uma forma. Na nossa vida, se eu olhar tudo, né, é projetado com uma forma. A gente tem uma forma, né? Deus fez a gente, moldou a gente dentro de uma forma humana, né? Agora, essa forma e eu entendo que existe uma forma espiritual, tá? Que é uma forma que agrada o coração de Deus. Então, um exemplo eu vejo muito pela espiritualidade genuína. Uhum. Porque quando você vai falar de genuíno, você está falando da Bíblia.
tá? A Bíblia é genuína, né? Ela é original, ela é genuína, ela tem essência de originalidade, né? Mas quando você vai falar do genuíno, você vai ver puro, você vai ver que o genuíno é algo íntegro, tá? É honestidade, né? Então, assim, não adianta eu estar lá numa igreja, ou num lugar, ou num evento, adorando, se não existe uma verdade dentro de mim. Quando a gente fala de libertação, né, para você ser liberto de você mesmo, é por quê? Porque conhecereis a verdade vai te libertar. Tá? Tem gente que foge de conhecer a si mesmo, de conhecer em profundidade quem você é. Por quê? Porque essa pessoa vive uma vida de ilusão, Sim. né? Então ela precisa conhecer essa verdade dentro dela e largar a falsidade. Isso é o genuíno. Eu largo de viver o falso, eu largo de viver a ilusão, eu largo de viver uma história que me iludiu, porque, gente, isso é uma realidade. Tá? Então, me iludiu, a educação, muitas vezes, entre aspas, né, pessoa, é uma ilusão. Quando a gente fala que os pais levaram, conduziram, né, isso é a minha história, isso é a história dele, a história nossa, conduziu por um caminho que não era verdadeiro. Aí, quando Jesus vem para nós, aí, opa, peraí um pouquinho. Ele está querendo que a gente entenda ele de uma forma espiritual e verdadeira. Então, tem o Espírito da verdade agora que vai conduzir você a ser esse adorador genuíno, que é a adoração que sai de dentro de você. Por exemplo, você citou que eu acredito muito, com dinheiro, sem dinheiro, com dor, com enfermidade. Aonde é que você está dentro de você como adorador genuíno? Hã? Eu tenho falado também que eu acho que tem um... Eu nomeei um demônio. Eu acho que é o demônio rotineiro, que chama. Você conhece demônio rotineiro? Não, Demônio rotineiro, porque olha só, adorar pastor. Mais um aí, ó. É mais um demônio rotineiro. Porque adorar não é fácil. Não. Não é fácil adorar, tá? Ser Porque adorador. eu tenho 29 anos de idade. Eu nasci no berço evangélico, nunca desviei. Eu me peguei nesse demônio rotineiro nas minhas costas. Olha Como aí. que é isso? É chegar na igreja Ah. e fazer todos os dias a mesma coisa e eu não conseguir mais tirar aquela coisa gostosa, aquele choro, sabe? As pessoas não choram mais, Sim. as pessoas não se derramam mais, porque entrou nesse rotineiro de chegar na igreja, dobrar o joelho e falar: Jesus, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo culto, Deus abençoe, muito obrigado, amém. Senta no culto, irmão, levanta sua mão. Levantei. Irmão, diga glória a Deus. Porque quem já me viu pregando, cantando, sabe que eu sou assim agitado, né? Você tá com depressão, tá repreendido. Levanta a mão, não sei mais o que. Ah, levantou. Quando eu fui perceber, eu falei assim, é automático, rotineiro. Não é fácil adorar. Você chegar num culto de 29 anos fazendo a mesma coisa, chegar no culto e ainda começar a chorar. E sentir aquela graça e entregar, porque eu acho que a adoração é pelo cheiro. Eu acho que o Senhor recebe a adoração pelo cheiro. Sim. A gente, o que a gente está exalando? O que é? O céu, eu fico imaginando, quando eu chego no culto, Deus levantando e fala, Robert chegou, deixa eu sentir o cheiro. Tá com cheiro nenhum. E eu tô lá levantando a mão, porque o outro, entendeu? Então adorar não é fácil. Não é fácil adorar. Não, é verdade, não é fácil, não. E outra coisa, né? Isso aqui a gente abriria assim, né? Nossa, dá pra aumentar Meu 2 Deus, horas aí? Acabando será? Acho já. que não dá, a gente tem que correr. Mas eu entendo claramente que também depende muito de uma libertação na vida Sim. da pessoa, né? E Robert, a gente esteve lá em Israel, né? Sim. E ali eu fiquei muito feliz porque você foi a tua experiência, foi a minha experiência, mas ali você foi agraciado de Deus, né? E Sim. quando você falou da música que você você era autor de uma música e tal, e você gravou ela lá, eu acredito, né, que eu já escutei a música, né, umas 3 vezes já, para entender a letra dela, eu achei fantástico, eu acredito que quando Deus te deu a música, né, ele já sabia que você estaria lá em Israel, né, porque ela tem Então, tudo a ver, né? só pra corrigir, porque eu não tenho dinheiro pra ser processado, tá? A música não é minha, autoral. Não é tua, Eu não. tenho outras músicas no mesmo EP autoral, mas essa música não é minha. Eu recebi Eu essa achei que música. fosse tua. Não, de um compositor da MK. E ele fez essa música pra mim. Aí chegou essa Olha, música que eu gravei pra mim. Nossa, eu achava que era autoria tua, mas você tem autorias tuas. Tenho também, aham. Você Tem. Só tem. que essa de Fina. Israel não foi autoria minha, não. Que bacana. Então, e
E eu acredito, sabe, que você é um adorador genuíno, porque você faz uma movimentação, a Sim. unção vem, é uma É verdade, beleza, né? Uma tremendo. glória de Deus. E eu queria, assim, que você pudesse cantar, né? Bora Um cantar. pouquinho Vambora. aí, porque eu acho que o horário já está explodindo, né? Aí a gente Vambora. dá essa oportunidade também aí que a gente precisa, sabe? Quanto mais a gente adorar o Senhor, louvar o Senhor, né? A gente como ministério. E daí, Robert, a gente, eu quero dizer para todas as pessoas, né, que são aqueles que nos seguem, que passaram já pelo Instituto, né? Então, que a gente agora vai fazer 20 anos. E agora tem algumas mudanças aí acontecendo, que a gente abriu agora a igreja, né? Então Uhum. a gente está novinho aí com a igreja, mas a gente vai continuar o mesmo trabalho, né, do Instituto, né, atendendo as pessoas. E é uma honra ter você conosco quando Amém. você vem de Minas para cá. Receber você sempre foi uma honra para nós. Que Deus abençoe a tua vida Amém. e que você possa agora fazer esse fechamento conosco, louvando ao Senhor, né, Amém. em gratidão a esses 19 anos que a gente viveu aí do Instituto. Amém. Eu quero glorificar a Deus também pela vida da senhora, do pastor Ezequiel, né? Eu sempre falo que a gente tem uma história, É. né? Eu cheguei do nada no Instituto Uhum. alguns anos atrás, nem sei quantos anos tem, mas alguns anos atrás, e participar, né? A gente foi. A senhora presenciou várias promessas que Deus me fez, Sim, né? Eu estive ali no verdade. meio com vocês em várias ocasiões, e ir para Israel com a senhora, com o pastor Ezequiel, que foi Maravilha. usado por Deus, né? Para Que falar, você maravilha. vai para Israel e em uma semana Uma se semana, cumprir, foi maravilhoso. muito rápido, Glória a né? Então, Deus. e ainda chegar lá o Senhor me presentear com a gravação dessa canção pela gravadora Louvor Eterno, né? Que eu Uhum. quero também agradecer a vida da Daiane, da Mara Lima, Lindo. que me deu a oportunidade de estar gravando em Israel, pensa. É. E Glória a a música Deus. chama Jesus em Israel. É. Já que é para falar de Jesus, vamos falar de Jesus, então. Então já vai estar aí nas plataformas digitais, né? No canal da gravadora Louvor Eterno, esse clipe que tá maravilhoso. Mas vamos cantar, então. Vamos cantar. Gente, essa é uma canção nova, gravada em Israel. Já vai estar em todas as plataformas digitais, no canal de YouTube da Louvor Eterno. Espero que Deus fale com vocês, seja abençoada em nome de Jesus. Quem é esse homem que passeia por aqui? Eu já ouço teus passos, posso lhe sentir. Tua glória é tão forte aqui nesse lugar. Ele vem marchando pra lá e pra cá. Muitos lhe conhecem como a raiz de Davi, o Messias escolhido, princípio e fim, o Cordeiro que foi morto, mas que reviveu, o leão, o verbo Cristo, o Filho de Deus. Não há outro nome sobre esse não. São só 5 letras que traduzem tudo. Ele é santo, justo, verdadeiro e fiel, príncipe da paz, o Emanuel. Jesus, Deus forte e poderoso. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, nome sobre todo nome, nenhum mal vai permanecer. Jesus, incomparável Ele é. Jesus, Ele é o autor da minha fé. Jesus, é só chamar por Ele para o milagre acontecer. Nas suas piores fases, é só você chamar por Ele. E o nome dele é fácil, é Jesus. Chama Ele pro seu casamento, pro seu emprego, pra tua família, que Ele vem. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quem é esse homem que passeia por aqui? Eu já ouço teus passos, posso lhe sentir. Tua glória é tão forte aqui nesse lugar. Ele vem marchando pra lá e pra cá. Muitos lhe conhecem como a raiz de Davi, o Messias escolhido, princípio e fim, o Cordeiro que foi morto, mas que reviveu, o leão, o verbo Cristo, o Filho de Deus. Não há outro nome sobre esse não. São só 5 letras
letras que traduzem tudo. Ele é santo, justo, verdadeiro e fiel, príncipe da paz, o Emanuel. Jesus, Deus forte e poderoso, Ele é maravilhoso, nome sobre todo nome, nenhum mal vai permanecer. Jesus, incomparável Ele é o autor da minha fé. É só chamar por Ele para o milagre acontecer. Eu vou profetizar para você, ó. Ele é a cura, chame por Ele. É nesse nome que a terra treme, nem mesmo a morte o resistirá. Nome sobre todo nome, Alfa e o Ômega. Ele é a vida para o enfermo, é adorado, é o primeiro. Ele é o homem de Nazaré. J-E-S-U, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nenhum mal vai permanecer. Jesus, incomparável Ele é o autor da minha fé. É só chamar por Ele para o milagre acontecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, amém. Linda, né? Maravilhosa essa letra. Linda. Que letra, melodia. Parabéns, Amém. parabéns. Vai ser um sucesso aí Em na nome de mente, no Jesus. coração das pessoas, né? Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua caminhada, Robert, Amém. por esse Brasilzão, Em daqui a nome de pouco o Jesus. exterior. Em nome, Em nome de Jesus, declaramos isso para a tua Eu declaro. existência, porque são promessas de Deus, né? Amém. Amém. Gratidão, pastor Ezequiel. E agora a gente fecha esses 19 anos e vamos para os 20 Vamos lá, anos do irmão. ministério, Eita. trabalhando Bora sempre, trabalhar. né? Deus abençoe o povo de Abençoe, Deus, Deus em nome abençoe. de Jesus. Deus Chame abençoe. por Ele, é Ele e não existe mais nada. Amém. Deus abençoe.